Muito boa noite a todos, os irmãos do Vicente de Paulo e todos os irmãos de outras cidades, né? Co-irmãs aí que estão acompanhando conosco. É uma alegria retornar a essa casa. O tema para essa noite é tempos difíceis. Eu só faltei dizer aqui boa noite para aqueles que chegaram após, eu não tinha cumprimentado ainda, boa noite a todos. Vamos lá. Tempos difíceis, ou tempos difíceis com interrogação, não é? Será que a gente ouve muitas pessoas dizendo, nós estamos vivendo uma época muito difícil, talvez a mais difícil que a humanidade já atravessou. Pessoal, nós precisamos conhecer um pouco da nossa história, até para a gente se situar. O objetivo da palestra não é esse que eu vou fazer aqui na introdução, mas até para a gente se situar, para a gente entender no contexto que nós estamos hoje, se faz mister que eu diga aqui no início os principais fatos que aconteceram nos últimos 100 anos, mas bem rapidinho, vou dar uma pincelada rapidinha, só para lembrar aqui, olha, para aqueles que dizem que o momento hoje é o momento mais difícil que a humanidade já atravessou. Eu discordo, eu vou explicar por quê. E é bem rapidinho, é uma introdução para a gente entrar no tema que tem tudo a ver, que é o despertar, né, que nós precisamos despertar. Então, se a gente pegar os últimos 100 anos para cá, por exemplo, 1914 a 1918, nós tivemos a primeira guerra mundial, a primeira grande guerra mundial, sangrenta, matou muitas pessoas, deixou muitos amputados, milhões de pessoas que depois vieram desencarnar por causa dos graves ferimentos, enfim. 1914, 1918, a primeira grande guerra mundial. Saindo de 1918, da primeira grande guerra, surge o quê? A gripe espanhola. Que de espanhola ela não tinha nada. A Espanha foi que mais divulgou, que mais falava dela. Daí as pessoas dizer que a gripe era espanhola, mas é porque a Espanha falava muito, enquanto os outros países tentavam reprimir aquilo, né? Não falavam, não expandiam, não falavam abertamente o que estava acontecendo. Então, a gripe espanhola devastou o mundo, né? E falam em algo em torno de 50 milhões, ou seja, 1/4 da população mundial na época. Então, é muita coisa, se for pensar. Em 1929, olha, nós saímos aí de 1920, a gripe espanhola, em 1929, outro momento delicadíssimo, mundial para todos nós, no contexto que nós estamos inseridos hoje, se a gente for comparar, terrível também. Em 1929, teve a quebra da Bolsa de Nova York, né? A quebra da Bolsa de Valores, e as ações se desvalorizaram drasticamente, os estoques de cereais se acumulavam, os cereais, as pessoas não tinham para que vender, e os preços dos produtos baixaram muito, os fazendeiros faliram, queimavam as suas produções nos celeiros, houve muito, as empresas, falência de muitas empresas, pequenas e médias e grandes empresas, falindo, né? Com isso causando muito desemprego e fome no mundo. Fome. Isso foi em 1929. Aí, em 1939 a 1945, de novo, outra guerra, a Segunda Grande Guerra Mundial, o horror. E durante a Segunda Grande Guerra Mundial, o que acontece? Ainda a gente enfrenta, a gente conhece o Holocausto, né? O genocídio de judeus pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, matando milhões, né? Então, tempos difíceis hoje. Então, se a gente pegar de 1910, 1914 até 1950, a gente tem 50 anos, uma tempestade em cima da outra, né? E hoje nós temos o que? Nós estamos rodeados de tecnologia. Tempo difícil para mim foi antes. Hoje nós estamos muito melhores que antes. O avanço da tecnologia, a medicina, o aumento da longevidade, facilidades no meio de transporte hoje, sem falar no avanço que tange a velocidade da comunicação. Por exemplo, nós estamos cada um na sua casa, estamos nos falando e podemos interagir online, né? E da mesma forma que a gente está falando aqui com o pessoal de Bauru, Barra Bonita, Pederneiras, podia ter alguém lá no Japão agora conectado aqui junto conosco, acompanhando também. Então, assim, o avanço da tecnologia trouxe muita coisa, a gente cresceu muito no intelecto, mas a gente deixou algo para trás. Nós deixamos a tarefa, o dever de casa para fazer, que é
o avanço nosso no que tange a moral. Melhorarmos a nossa famosa, então importante, a nossa reforma, como alguns dizem, reforma íntima, ou a nossa transformação moral, né? E eu vou colocar aqui um trecho que eu trouxe, separei, de Eclesiastes, eu vou ler para vocês um trechinho rápido do capítulo 3 de Eclesiastes. Ele diz assim: para tudo tem o seu tempo determinado. Há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Há tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. E eu coloco aqui, que é o tempo de despertar. Eu diria que é um tempo para a gente despertar desse sono, para a gente acordar dessa sonolência espiritual que nós estamos. Despertar para o momento, para não desperdiçarmos essa oportunidade dessa encarnação. Né? Porque a gente vive reclamando, mas está difícil, está corrido. É que cada vez mais a gente está tão intrinsecamente ligado às coisas materiais, às coisas do mundo, que a gente não tem mais tempo para nada. A pandemia veio e deu uma freada, colocou todos nós dentro de casa e depois a gente vai pensar em mudar em um monte de coisas. Mas até então, ninguém tinha tempo. A gente tinha uma rotina, trabalho, estudo, casa, segundo trabalho, reforço, não sei o quê. E a gente vivia com a agenda lotada, não tinha tempo para nada, não tinha tempo nem para ficar conosco mesmo, nem para refletir um pouquinho. Pois muitos de nós, hoje, vivemos apenas pensando no comer, beber, dormir, se divertir. Tem muita gente que reclama porque perdeu a oportunidade de comer, beber e se divertir, viajar, ir à praia, ir para esses lugares. E a gente não vê ninguém, ou poucos, dizendo assim, que oportunidade fantástica de aprendizado. O quanto a gente pode se melhorar com essa lição que está aí, não é? Então, eu vou contar uma história, talvez vocês já ouviram ela, mas a gente já viu muitos palestrantes falando, inclusive, eu ouvi ela certa vez do Medrado, uma palestra que ele estava fazendo, eu estava acompanhando online, e eu achei muito interessante para a gente colocar aqui no início. Ele conta de uma cidade pequena que tinha um cemitério sem muro, bem na entrada da cidade, e não tinha muro o cemitério. E ele chegou na cidade, foi fazer uma caminhada, uma pessoa acompanhando ele, e ele notou algo muito estranho, e que em todas as lápides estava a seguinte mensagem: fulano de tal, 2 anos. Fulano de tal, 1 ano e 7 meses. Fulano de tal, 3 anos. Fulano de tal, 6 meses. Fulano de tal, 5 meses. Fulana de tal, 4 meses. Fulano de tal, 2 anos. Ele achou aquilo estranho, porque só desencarnava a criança, e ele pergunta: mas me diga uma coisa, nessa cidade só morre criança? O que acontece? Os adultos não morrem, não? E aí, o amigo dele que estava acompanhando na viagem ali, no passeio, diz assim para ele: que aqui nessa cidade, a gente só conta os anos que realmente foram vividos. Só as oportunidades que valeram a pena são registradas. Então, as pessoas aqui, elas só contam os anos que realmente foram vividos. Olha que lição para nós aqui, né, no início. Então, com essa história que eu acabei de contar, nós, espíritas, cristãos, iluminados pelo conhecimento da imortalidade da alma, da evolução espiritual infinita, nós podemos fazer os seguintes questionamentos hoje aqui. Quem de fato está morto e quem de fato está vivo, né? Partindo do princípio dessa história que eu acabei de falar. Quem de fato está morto ou quem de fato está vivo? Será que viver é estar de posse de um corpo físico?
será que... o Roberto está vivo, porque eu estou aqui encarnado. Será que isso basta para dizer que eu estou vivo? Será que viver é ter passado pela experiência do útero, ter passado pelo nascimento? Ou viver é mais que isso? Eu fui buscar essa resposta, pessoal, com Emmanuel. E para Emmanuel, vida, o que é vida para Emmanuel? E Emmanuel responde que vida, ele diz que vida é a experiência digna da imortalidade. Para Emmanuel, a vida é a experiência digna da imortalidade. O que isso significa? Eu vou trocar aqui por miúdos, né? Todos os dias, desde o momento em que a gente acorda até o momento em que a gente vai dormir, nós vivemos diariamente muitas experiências. Quais delas serão guardadas? Quais delas, no final do dia, a gente diz, nessa eu fui aprovado, essa aqui eu concluí, essa eu não preciso refazê-la. Então, quais delas serão guardadas, concluídas? E quais delas nós fomos aprovados, né? E quais as outras, quais terão a dignidade de permanecer por mais tempo, pois toda experiência equivocada, ou seja, naquelas que nós fomos reprovados, elas serão repetidas. No seu devido tempo, a gente vai se deparar com aquela situação de novo. Ou seja, eu tenho uma situação que eu não consegui resolver hoje, certamente ela vai se apresentar para mim novamente. E nós reclamamos, mas ao invés de dizer que está difícil, que nós precisamos aprender a lição que nos está sendo apresentada e resolver, pois a gente muda, ou a gente vai mudar, né, ou a gente muda, ou tudo se repete novamente. Então, a situação que eu tento adiar, esse imbróglio, essa situação conflituosa que eu estou vivendo, ou eu resolvo ela agora, ou ela vai se voltar, vai se apresentar para mim novamente. Não raro, a gente ouve, né, a gente nota, e principalmente em atendimento fraterno, as pessoas chegam para a gente, às vezes, e falam assim, nossa, a situação que eu estou vivendo hoje, parece que eu já vivi anteriormente. Não sei porquê, mas parece que eu já vivi uma coisa parecida com esse problema que eu estou te contando agora. É um ciclo, gente. Repete. É aquela coisa que a gente não conseguiu resolver. Repete até que consigamos fazer corretamente. Daí a importância do despertar. Despertar. O tempo de despertar. E esse momento, a pandemia e com tudo isso que está acontecendo no mundo, é como se houvesse um megafone nas nossas cabeças dizendo assim, acordem. Roberto, acorda. Celso, acorda. Fátima, você não precisa, seja um anjo, não precisa. Mas, para nós, acordem, né? Porque, como nós contamos aqui na história, lá do cemitério, só contam os anos que viveram. Ou seja, o importante é a gente tirar dessa historinha que eu acabei de contar, que as histórias, aqueles fatos que a gente consegue ser aprovado, aquilo que a gente conclui, que a gente aprende, isso de fato são os anos vividos, são as experiências válidas, né? As demais, aquelas em que a gente não foi bem, com certeza elas vão se apresentar para nós novamente. E daí aquela sensação da gente estar vivendo uma situação difícil e dizer, não sei porquê, mas parece que eu já vivi isso antes. Em algum momento da minha vida eu já passei por isso. E já passou, talvez na encarnação passada. E você deixou isso para lá. Falou assim, não vou, né? Vou pagar aquele carnê da Casas Bahia, vou fazer em 50 encarnação. Na próxima eu vejo isso de novo. Vai empurrando, só que chega uma hora que é apresentada de novo. Na carta de Efésios, Paulo escreve algo extraordinário. Eu vou usar aqui de novo o megafone, porque parece que esse trecho do Evangelho, Paulo literalmente pega um megafone e vai gritar para nós aqui. Algo extraordinário. Parece que o próprio Cristo fala através dele nessa carta. Efésios, capítulo 5, no versículo 14. E muitos aí, com certeza, conhecem essa casa. Tem um monte de estudiosos do Evangelho, já até sabe o que eu vou falar. Desperta, ó tu que dormes.
levanta dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Olha que chacoalhada para nós. Desperta. Paulo está dizendo assim, há 2000 anos, Paulo está dizendo, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Quando é que eu durmo e quando é que eu estou desperto? Tudo que os olhos material conseguem ver hoje, por exemplo, vocês estão olhando aí, estão vendo o meu reflexo aí no monitor seu de computador, ou de TV, ou do celular. Tudo que os olhos de vocês estão vendo agora, nesse momento, material, tudo que vocês conseguem ver agora, está morrendo. Ou já está morto. Ou estará morto em bem pouco tempo. Desencarne, se for para a gente desencarnar, né? És pó e ao pó retornará. Ninguém de nós encarnou aqui na Terra para acumular um patrimônio material. E muitas vezes nós reencarnamos e entramos numa espécie de sonolência espiritual. Uma sonolência espiritual profunda. E vivemos, e passamos a viver somente para as coisas materiais. É uma verdadeira sonolência, que de vez em quando é uma apneia, né? De vez em quando tem uns espasmos, a gente dá uma acordada, mas volta a dormir de novo. Nós esquecemos do conselho sábio do Mestre Jesus, que nos diz, né? Guardai os vossos tesouros no reino do céu, onde nem a traça nem o ladrão rouba. Né? E a gente fica tão fissurado por bens materiais, por coisas, como eu disse há pouco, comer, beber, se divertir e viajar. Comer, beber, viajar e se divertir. A gente fica tão ligado a essas coisas que não encontra tempo mais para nada. É impossível olhar alguém sem a misericórdia. Esse texto do Paulo chama atenção ainda para a misericórdia, lá no capítulo, no item 16, 17, no versículo 16, 17, ele fala muito de misericórdia, mas eu não vou colocar aqui. Mas é impossível a gente olhar para alguém sem misericórdia. Jesus sempre nos via com os olhos do espírito imortal. Jesus jamais, todos os ensinamentos dele, não era para o imediatismo dessa encarnação. Jesus falava para o espírito imortal, o ser transcendente. Então, jamais a mensagem do Cristo foi para aquele povo, para aquela época, para aqueles dias. O Evangelho de Jesus, o Evangelho que Jesus trouxe e esmiuçou para a gente, os ensinamentos, ele está vivo. Quem o leu, quem participou, quem ouviu há 2000 anos, quem ouve hoje, consegue sentir as palavras vivas do Evangelho, ainda hoje. Porque Jesus falava para o espírito imortal e não para o imediatismo da carne. Jesus encontra em Saulo de Tarso, naquele encontro que ele tem com Saulo, que a partir daquele momento ele passa a ser Saulo, passa a ser Paulo de Tarso, ele vê o apóstolo fiel naquele momento, né? Porque Jesus tinha um olhar muito além daquele momento ali da encarnação de Saulo, daquele perseguidor. De perseguidor, ele seria um dos maiores, se não o maior divulgador dos ensinos de Jesus. Deixaria de ser o perseguidor ferrenho para ser o maior dos divulgadores. No momento em que todos estavam com medo, escondido por causa da crucificação de Jesus, Paulo sai pregar. Viajava centenas e centenas de quilômetros, às vezes para falar para uma ou duas pessoas disposta a ouvir as mensagens de Jesus, né? E Jesus viu também em Maria Madalena a redenção, a transformação, a mudança. Todos viam o quê? Uma mulher do mundo, uma prostituta, né? Sei lá o adjetivo que as pessoas diriam, mas Jesus viu o quê? Jesus viu nela um forte clamor de mudança, de uma pessoa desesperadamente sedenta por mudança, né? Acordou pessoas que tiveram um encontro com Jesus e despertaram. Nós olhamos, muitas vezes, olha, essa é a forma de Jesus olhar. Ele olha e vê aquela criatura, não o que ela está sendo naquele momento, mas muito além. Como é que a gente trata, nós, trazendo para a nossa realidade hoje, como é que nós tratamos um ex-presidiário? Você tem uma empresa
e tem vaga de trabalho, 5 pessoas se apresentam, entre as 5, todas foram muito bem, e você vai classificar como? Entre elas, eu te digo, uma é ex-presidiária. Eu te pergunto, se Jesus fosse o RH, ele descartaria? Não precisa responder, é só para a gente fazer uma reflexão. Se Jesus fosse ali o funcionário, aquele que tem o poder na caneta ali do RH, quem ele escolheria? Pois ele mesmo diz, eu vim para os doentes, os são, não precisam de médico. Com certeza ele daria a oportunidade para o excluído, né? Olha o ensinamento, né? Quanta coisa o nosso mestre fazia. Quando tinha o Vale dos Leprosos, todo mundo temia, ninguém queria passar por ali. Jesus fazia questão de ir para o Vale dos Leprosos e ter aquele contato com aquelas pessoas que viviam marginalizadas, pessoas excluídas da sociedade. Então, nós olhamos para os nossos amigos, muitas vezes os nossos familiares, cônjuges, os nossos companheiros de centro espírita, né, ou no nosso local de trabalho, e a gente nota os defeitos das pessoas. Fala, mas você é muito assim, você é muito assim, você é assim. Não vou falar, né? Mas cada um vai falar que alguém tem um defeito assim, ou assado, e sem nos darmos conta que todos os vícios, todos esses defeitos, entre aspas, que eu estou colocando aqui, serão sugados pela esponja do tempo. Não restará um só defeito em nós um dia. Quando, Roberto? Depende de você, depende de mim, depende do esforço de cada um. Nós somos seres perfectíveis. Fomos criados simples e ignorantes, mas com um potencial enorme para a perfeição. Destinado à angelitude, a sermos espíritos de luz. Por isso que nós não somos pecadores, nós estamos pecadores, desculpe. Nós não somos, estamos. Eu não sou um pobre miserável, eu estou um pobre miserável. Porque talvez numa encarnação passada eu tive uma vida abastada. E eu a desprezei, fui um vassalo, e, enfim, sei lá. E por motivo de aprendizagem eu venho nessa condição. Eu não sou dono dos meus filhos, eu estou com os meus filhos. O meu filho não é meu filho. Quando eu olho com os olhos do espírito imortal, o meu pai não é o meu pai, ele está meu pai. A minha mãe não é minha mãe, ela está minha mãe. A minha filha não é minha filha, ela está minha filha nessa encarnação. Não é? Eu não sou esse corpo de carne. Eu sou o ser pensante, que está aqui falando. Estou momentaneamente encarnado nesse corpo de carne. Nem esse corpo aqui é meu. É por empréstimo. Por isso, meus amigos, muitos dos nossos irmãos estranham. Vocês já perceberam aquela parte que tem no livro Há 2000 anos? A gente leu recentemente em grupo. Há 2000 anos, quando chega naquele encontro de Jesus com Públio Lentulus, vocês lembram? Que Jesus vai ter uma frase de Jesus muito legal que Jesus fala para ele, porque aquele senador Públio Lentulus, aquele homem inflexível, severo, que gostava da vida de Roma, que gostava dos prazeres que a cidade proporcionava para os governantes da época, e quando ele tem aquele encontro com Jesus, no romance Há 2000 anos, né, ditado por Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, Jesus diz a seguinte frase para ele, mais ou menos assim: encontra agora um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está no teu querer. Olha que frase que Jesus fala para ele, enfatiza. Está no teu querer, Públio, seguir-me agora. Está no teu querer. Então, Celso, está no teu querer, no meu, o Roberto, no César, na Fátima, está no nosso querer seguir Jesus a partir de agora. Mas Públio Lentulus, no livro, está lá relatado, ele despreza aquela oportunidade no momento, né? E quando o senador opta pela segunda opção, Jesus não o condena, mas chora, como se estivesse diante de toda a humanidade que dorme,
encarna para acordar quando desencarna, né? Encarna e dorme. Quando desencarna, acorda. Só nos damos conta depois que passou a oportunidade dessa encarnação. Porque quando estava encarnado, apegamos ao que é transitório. A gente se apega ao que é ferramenta. Porque os bens materiais, a família, o contexto, a casa espírita onde nós estamos inseridos, tudo faz parte. É como se fosse uma ferramenta, um instrumento de lapidação para eu, espírito. Na medida que a vida avança, da infância para a juventude, e da juventude para a maturidade, e da maturidade para o inverno das experiências, a providência divina, ela vai acrescentando recursos em nossas mãos e tirando outros. Não é? Vai acrescentando alguns e tirando outros. E aí, quando a gente fala de acrescentar e retirar, a gente lembra logo a história de Quincas. Você alguém deve ter ouvido já a história que Chico teve com Quincas. Quincas tinha um escritório e ele foi assaltado, foi roubado. Mas os ladrões, o Quincas era amigo do Chico Xavier. E o Quincas foi muito decepcionado, triste, procurar o Chico, porque haviam arrombado o escritório dele, roubado, mas além de roubar os objetos, não satisfeito em roubar, as pessoas picharam, quebraram os móveis que ficaram, enfim, arrebentaram com tudo. E ele falou para o Chico, e ele chorava muito. E o Chico abre os braços e diz, meu irmão, venha cá. E o Quincas se aproxima, o Chico abraça ele, e eles ficam por uns 3 minutos abraçados. Quando Chico libera, solta ele daquele abraço, ele se afasta um pouquinho, esperando uma palavra, uma orientação do Chico, o Chico abre um sorriso e diz assim para ele, Quincas, meu irmão, é tão bom devolver. É tão bom devolver. Às vezes, quando a gente perde algo, a gente acha que ou alguém nos rouba algo, foi tirado de nós, a gente acha que foi roubado. Mas se a gente fatiar as nossas encarnações anteriores, esse nosso irmão que nos roubou, entre aspas, será que a gente já não vem há várias encarnações? Ora ele tira, ora ele devolvo, ora ele devolve e eu tiro. Há quanto tempo a gente deve estar nessa situação? Então, olha que conselho do Chico. Meu irmão, é tão bom devolver. Quer dizer, deixa que vá, né? Rompe esse elo e acabou. Não vai acontecer mais. Que seja agora. Então, chegará um dia que para nós, em outras religiões, eles falam do julgamento final. Eu vou usar a palavra aqui, julgamento, até para a gente entender o que eu estou querendo dizer. Chegará o dia do nosso grande julgamento. Não existe isso, pelo amor de Deus. Todo mundo sabe que não existe isso. Né? Não tem julgamento nenhum. O julgamento, o juiz está aqui, ó, é a nossa consciência. Mas chegará o dia da nossa grande audiência. O Celso agora gostou, porque a advogada adora essa palavra, audiência. Né? Agora online, então, eles amam. Eles soltam foguete no dia que tem audiência online. Chegará o dia do nosso grande julgamento, da grande audiência, né? Chegará o dia em que iremos entregar tudo, absolutamente tudo. Você vai largar tudo. Sabe o seu carrão que está aí fora, na garagem? Celso, pensa no seu. Seu carrão, seu escritório, sua casa, essa cadeirona confortável que você está sentado agora. A mulher, a esposa, os filhos, a conta poupuda que você tem no banco. Tudo isso você vai deixar. Você vai deixar tudo. Tudo. Entregar tudo que é exterior, que é material. Para colher nas nossas mãos, física, nós vamos colher somente aquilo que as nossas mãos não são capazes de carregar. Nós só vamos levar conosco aquilo que as nossas mãos não conseguem pegar. Lembra daquela frase que eu disse lá no começo? Guardai os vossos tesouros no reino dos céus, onde nem a traça nem o ladrão rouba.
Porque se você pega, imagina assim, você diante do oceano, você foi para a praia, diante do oceano, você pega nas suas mãos, fecha as suas duas mãos e pega um punhado d'água assim na mão, não é? E você tenta segurar por o maior tempo possível. A água vai se esvaindo, ou ela evapora, ou ela vai escorregando por entre os seus dedos. E em alguns minutos, você vai ficar com as mãos vazias, sem água. A água que esvaiu, que sumiu da sua mão, que evaporou ou escorregou por entre os dedos, é essa encarnação. E o oceano todo que está diante de você é a eternidade que nós temos para viver. Veja, esse punhadinho d'água significa só essa encarnação. Essa efêmera, rapidíssima encarnação. E todo o oceano que está diante de nós é o que a gente tem para viver, a eternidade. É incontável. Então, o juízo final, não existe esse juízo final, mas eu estou trazendo aqui para a gente trabalhar em cima disso, a aferição, onde a espiritualidade maior, que dirige a nossa evolução espiritual, deliberará sobre o aproveitamento e concessões. Porque não pode, né? Aquele que desprezou amplos recursos nessa encarnação, voltar numa nova existência com os mesmos recursos que desprezou. Por exemplo, eu fui detentor de muitos bens materiais, poderia ter feito muita coisa, ajudar muitas pessoas, mas eu desperdicei tudo em jogatina, não soube trabalhar com isso, foi a minha derrocada. Como que eu vou voltar na próxima encarnação? Vou voltar como um pobre, necessitado, cheio de necessidade, com muita dificuldade para sobreviver. Por quê? Punição? Não, lição. Não é punição, é lição. É assim que nós vamos encontrar na vida também aquelas pessoas que desprezaram o lar, abandonaram a família, voltando muitas vezes, na próxima encarnação, órfãos, impossibilitados de uma relação afetiva mais duradoura. Né? Um pai que descobre que a moça está grávida, que a mulher ficou grávida, e abandona. Se a mãe não é batalhadeira, não se mata, ele não está nem aí, desaparece no mundo, nunca mais. Então, como que essa criatura pode retornar numa próxima encarnação? Ele pode retornar órfão, uma criança órfã. Mas é castigo isso para ele? Não, não. Se não vai por amor, vai pela dor. Se não aprendeu através do amor, não foi capaz, então vem a dor. É o despertador, né? A dor é o nosso despertador. Não é castigo, é lição. Para que, através da solidão, essas pessoas vivendo órfãs, através da solidão, aprendam a valorizar as dádivas de viver e crescer em família. Vamos encontrar também aqueles que receberam vastos recursos materiais, retornando ao mundo em total carência, para que, através dessa carência extrema, a gente possa aprender, quando for possuidor novamente de um patrimônio físico, dar valor. Então, é o despertar. Desperta. Desperta para as responsabilidades que estão na tua mão hoje. A saúde que nós temos hoje. Quanto tempo da minha vida, da minha saúde, eu tenho dedicado a obras caritativas? Eu tenho saúde hoje. Nós temos saúde hoje. Mas o que nós estamos fazendo com a nossa saúde? É um talento, lembra das parábolas dos talentos? Saúde é um talento que Deus nos deu. Mas ele deu para a gente só comer, beber, se divertir e viajar? Não. É para você usar as suas forças para ajudar aqueles que não têm forças. É assim que nós vamos encontrar, muitas vezes, aquelas pessoas que tinham corpos saudáveis e fortes numa determinada encarnação e arruinaram os seus corpos físicos através, fazendo uso de bebidas, de tabaco e outras drogas. Essas criaturas vão retornar mais tarde com lesões no corpo físico, né, numa próxima encarnação ou nas próximas, com sérias dificuldades no corpo físico, porque não valorizaram e dilaceraram determinada região do seu perispírito, e para isso vão retornar depois com essas lesões. É o despertar. Novamente, não é castigo. Então, meus amigos,
muitos irmãos que parecem estar de olhos abertos, nós temos muitos irmãos que você olha assim, parece que está de olhos abertos, mas a alma está numa posição horizontal, na ociosidade. É preciso que os corações despertam, se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do Cristo, na seara do bem, a fim de que o Mestre Jesus nos ilumine, né? Nós vamos nos aproximando aqui, viu, César, já do final, a gente já vai concluir já, esforcemos, a gente precisa se esforçar por alertar os nossos companheiros de jornada, ou aqueles que estão adormecidos, claro que com sutileza, com carinho, convidando para o trabalho, convidando para uma reflexão profunda. Os tempos não são difíceis, hoje mais do que anteriormente. Hoje está, na medida que o tempo avança, tudo é melhor, a gente vem melhorando. A dificuldade está em cada um admitir que não quer resolver situações difíceis, não quer abrir mão de determinadas coisas. A grande palavra que a gente precisa discutir hoje dentro das casas espíritas, dentro das igrejas, nos nossos locais de trabalho, nas nossas rodas de estudo é renúncia. Renúncia. O que você está disposto a renunciar na tua vida hoje para cuidar melhor do teu corpo? Para aumentar a tua longevidade? Para dar maior tempo para o seu espírito trabalhar nessa encarnação? O que quanto do seu tempo você está disposto a renunciar para se candidatar a uma obra caritativa no Centro Espírita Eterna Amizade, no Centro Espírita Vicente de Paulo, na igreja que você frequenta, no seu local de trabalho, na sua rua? Quantas pessoas você tem visitado? Porque esse grito, esse desperta é para nós. Porque daqui a pouco, eu já estou aí, né, quase 60, daqui a pouco a gente vai fazer um exame, todo ano a gente faz um check-up, né? Vai chegar uma hora que a gente vai fazer o exame e vai estar lá, positivo, né? Deu aqui que, olha, você vai ter que lutar aí pela tua vida, sabe? Mas a situação é complicadíssima, porque não existe cura, não tem tratamento eficaz que cura. Vai chegar um momento que a gente vai descobrir que está doente, que a gente vai lutar pela nossa encarnação como nunca. E nessa hora a gente vai gritar: Jesus, me socorre. Jesus, estenda a tua mão sobre mim. A gente vai querer isso, vai implorar por isso. E nessa hora, meus irmãos, o que conta, lembra dos bônus horas que André Luiz ensinou para a gente, lá do livro Nosso Lar? Então, nessa hora vai contar o quanto nós temos de merecimento. Que merecimento eu tenho para pedir isso? Porque quando você dobra o joelho e você diz: Jesus, me ajuda, é como se você ordenasse. Isso não tem lugar nenhum, tá? Eu que estou falando aqui. É como se você pedisse ou ordenasse o teu anjo da guarda, o seu mentor espiritual, seja lá da maneira que você fala com o teu anjo da guarda, o seu mentor espiritual. Quando você diz: Jesus, me ajuda, o teu anjo da guarda, ele dispara e vai até lá. Jesus, está lá o Roberto, ajoelhou, fez o exame, Jesus, e pouquíssimos meses, ele vai vir para cá. E ele não quer, pediu para o Senhor pôr a mão lá e curar ele, né? E Jesus vai, né? Penso eu, perguntaria dessa forma: anjo querido, se eu der essa moratória, essa prorrogação nessa encarnação para o Roberto, quantas pessoas vão se beneficiar do trabalho dele lá na Terra? Ah, Jesus, nossa! Peraí. Deixa eu ver. Ai, Jesus, meu Deus, está difícil. Na casa dele, Jesus, está complicado. Ele está brigado lá com a esposa, não se dá com a sogra, a mãe não está falando com ele faz tempo. No Centro Espírita, ele brigou com todo mundo, com o Celso, com o César, com a Fátima, porque não aceitaram uma ideia dele, porque votaram numa outra. Não deixaram ele ser o presidente, ele já não nem frequenta mais, não participa dos trabalhos. Vixe, no local de trabalho dele, então, meu pai, eu não gosto do chefe, não gosto dos amigos, tá? Jesus. Não, nesse momento, assim, as pessoas
não vão se importar mais então, filho, você entendeu? Deixa ele refletir um pouquinho, lá entender esse momento que ele está amadurecendo lá com essa enfermidade. Calma, muda a situação. O anjo chega lá de novo, todo esbaforido. Jesus, está lá o Roberto. O que aconteceu, anjo querido? Jesus, o Roberto dobrou o joelho, ele precisa e pede, implora que o Senhor coloque a sua mão poderosa e cure ele agora. Quantas pessoas vão se beneficiar, anjo querido, se eu der essa moratória para o Roberto? Ah, Jesus, muitas pessoas. Ele está enfiado em tudo que é obra caritativa. Está lá no VP, está na Eterna Amizade, participa das campanhas, é atendente fraterno. Onde o senhor pensar, ele arruma briga para ficar em casa. A mulher às vezes briga com ele porque ele nunca está em casa, está sempre saindo à noite para esses trabalhos. Verdade? Concede para ele. Permita que ele fique mais um tempo lá. Perceberam a diferença? Por que é importante a gente se envolver, esse despertar nosso, para o que realmente é importante? Não basta recomendar. Quem receita serviço, e eu aqui estou falando em receita, né, de serviço, porque eu estou falando assim, é importante trabalhar. Quem receita serviço ao próximo, sem antes preparar-lhe o entendimento, através do espírito de fraternidade, identifica-se com um instrutor exigente que reclama do aluno, ou do discípulo, ou do companheiro de trabalho, o conhecimento acerca de determinado valioso, né, um livro valioso, sem antes ensiná-lo a ler. Então, assim, a gente sabe ler, a gente sabe o que precisa fazer, a gente sabe da importância do despertar para as coisas espirituais. A gente sabe da gravidade do momento para aqueles que estão vivendo na ociosidade, nesse instante, com todo esse barulho que vem, com todos esses gritos de todos os lados, e a gente ainda continuar nessa sonolência. Para finalizar, meus amigos, aquela frase de Paulo do início: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e o Cristo te iluminará. E eu aqui repito: acordemos para a vida superior. Levantemo-nos na execução das boas obras e o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar os outros, assim ajudando a nós mesmos. Porque o bem que a gente faz para alguém retorna para nós mesmos.